Para mais uma questão aqui e vai ser uma questão do tipo C1, beleza? Então é uma questão inicial com conteúdo básico que vai tratar o conteúdo de osmose e difusão. Vai ser o conteúdo especificamente dentro de citologia, a parte de transportes. Aí ele vai pegar tanto a difusão como a osmose e vai botar alguns distratores que vão ser a questão do transporte ativo, né? A pinocitose, a endocitose, fagocitose. Então vamos ver a questão. Comando: o processo de produção do mistilo. Então, o primeiro passo é ver o que é esse mirtilo em pasta que ele está falando. Pesquisadores criaram novas apresentações de mirtilo, de forma a contribuir para que a fruta seja mais constante nas prateleiras dos supermercados nacionais. Então, basicamente, aqui, contextualização. Isso aqui não é importante, pode deixar de lado. Continuando, eles buscam formas de conservar a fruta, mantendo suas propriedades medicinais e seu sabor agradável. Na forma em passa, que é o que ele está pedindo aqui, mirtilo em passa, os pesquisadores conseguiram manter 54% da antocianina, uma substância presente, né? Beleza. Como a fruta seca perde água, a antocianina fica mais concentrada no novo produto. Então essa antocianina vai estar, de certa forma, querendo conservar a fruta para regular a concentração do meio em que ela está e dentro do mirtilo. Porque aí vai ter os processos de osmose e os processos de difusão que vão acontecer com base se o meio está hipertônico ou hipotônico. Beleza? Aí, como a fruta seca perde água, a antocianina fica mais concentrada no novo produto. Beleza? O mirtilo em pasta pode ser obtido por meio de um processo em que a fruta é colocada em uma solução com açúcar, havendo perda de água para a solução. Então, se a água está saindo dentro da célula para fora da célula, então significa que fora da célula o meio está hipertônico e dentro da célula o meio está hipotônico, ou seja, tem muita água quando comparado com o outro lado. Então, a água, por osmose, vai sair de dentro da célula para poder balancear essa concentração. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui, dentro da célula, vou botar a mesma quantidade de água, beleza? Mas a gente analisa a concentração. Então, tipo assim, pronto. Botar aqui e eu vou botar aqui umas setinhas para indicar a quantidade de soluto. Então, o que acontece? Quando a gente vê aqui, ele está falando que a água, havendo perda da água para a solução. Então, significa o quê? Se a água está saindo daqui para cá, significa que esse lugar aqui, ele está hipotônico. E esse aqui está hipertônico. Então, mirtilo e meio. Então, por que eu posso afirmar isso? Porque na hora que ele está falando colocado em uma solução com açúcar, havendo perda de água para a solução, então a água está saindo do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então a gente chama esse processo aqui de osmose, que vai essa passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Por que a água tem que sair do mirtilo? Porque aqui a concentração está menor quando comparada com aqui. E o objetivo da osmose e da difusão é balancear, deixar em uma situação de igualdade. Então, se aqui no mirtilo está no meio hipotônico e no meio fora está hipertônico, então aqui vai atrair água, porque vai ter muitas moléculas aqui que querem ser dissolvidas. Então elas vão puxar água para cá. Obviamente tem uma membrana semipermeável aqui. E o outro ponto que ele vai falar é que vai ter a absorção de água, perda de água para a solução e a absorção de soluto. Então esse solutozinho daqui, ele vai passar para cá. Por quê? Porque o soluto vai sair do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então a gente vai chamar isso aqui de difusão. Aí como é que eu sei que sai do meio hipertônico para o meio hipotônico? Pensa, tá uma concentração muito grande fora. Então, tipo assim, ele vai querer sair de lá para ir para um canto que tem menos. Porque ele quer balancear, entende? Então, sempre nesses transportes vai ter o balanceamento, vai ter o equilíbrio. Então, a gente pode ver assim. Mesma coisa aqui nesse desenho que eu fiz aqui. Fiz um estilo e fiz ao redor o meio, com açúcar, a solução com açúcar. Então, aqui vai ser os açúcares, os solutos, e eles vão estar entrando em direção da célula, porque aqui tem menos. Então, por difusão, esse é o processo. Enquanto que a água vai sair, porque aqui está hipertônico. Então, ela vai tentar balancear.
porque é como se aqui tivesse muita água. Obviamente a gente não vê a quantidade de água, a gente vê a concentração do soluto sobre o solvente, mas a gente fala assim para facilitar o processo. Então bora ver. Alternativa A, exocitose da água e endocitose do açúcar. Não. Tem gente que pode pensar assim: a água está saindo da célula e indo em direção ao meio. Então é exocitose. Exocitose. O aluno que está assim, ele está sabendo o quê? Que exocitose é uma saída de alguma substância de dentro da célula para fora da célula. Mas o que ele não sabe? Que no processo de exocitose ou endocitose vai ter necessariamente a formação de vesículas. Então, em qual caso isso acontece? Vou dar um caso de endocitose do tipo fagocitose. Primeiro ponto. Dentro de endocitose, vai ter dois tipos. Vai ter fagocitose, beleza? E vai ter pinocitose. E qual a diferença? Na fagocitose vai ser uma absorção de uma substância do estado sólido para dentro da célula, enquanto na pinocitose vai ser uma absorção de um estado líquido para dentro da célula. E ambos são subtipos da endocitose. Mas o que diferencia uma endocitose, por exemplo, da osmose? É que na endocitose vai ter necessariamente a formação de vesículas. Então isso aqui é uma célula, beleza? Eu vou botar essa célula aqui como se fosse um macrófago. O que é um macrófago? É uma célula de defesa que atua fagocitando algumas coisas, alguns antígenos. Então eu vou botar aqui como se fosse um vírusinho, uma bactéria, um antígeno. O que acontece? Se essa célula aqui vai fagocitar ela vai emitir uns pseudópodes, como se fossem pseudópodes. Ó, vai sair uns negocinhos assim. E isso aqui vai capturar esse negocinho, que vai ser o antígeno. E ele vai botar para dentro. Só que quando botar para dentro, não vai ser só simplesmente assim para dentro. Vai ser dentro de uma vesícula, que vai para os lisossomos, ó, citologia aí. Vai ter a digestão celular lá nos lisossomos. Então, o que acontece? No caso, quando tiver exocitose ou endocitose, necessariamente tem que ter a formação de vesículas. E não o que acontece com água e nem com açúcar, porque o açúcar ele é uma molécula menor, então ele vai passar por difusão. Entende? Então o que acontece? A gente já pode descartar tudo que tiver exocitose ou endocitose. Então letra A já se vai, letra B já se vai, não tem fagocitose. O que acontece? Pinocitose também não. Então a gente já pode descartar A, B e E. Agora letra D. É transporte ativo na liberação de água. Não. A água é somente transporte passivo. Que o que significa? Não tem gasto de energia. Então é por osmose. Beleza? Então não é letra D. E muito menos osmose na entrada de açúcar. Osmose é com água. E mais nada. Osmose, água. Beleza? Tem que ser o solvente que está indo. Então, letra C. Osmose na perda de água, sim. Porque saiu água de dentro da célula para fora da célula. Porque o meio externo está mais concentrado devido ao açúcar. E também difusão no ganho do açúcar. Porque saiu uma molécula sólida passando pela camada lipídica em direção a dentro da célula. Então, isso vai ser um caso de difusão, porque é o soluto, é a passagem do soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, teoricamente, a resolução dessa questão seria isso. Então, tipo assim, sempre vai dando uma revisada, sabe? Aqui dá para você ver as características da membrana plasmática, se você quiser complementar, entende? Vai vendo, você viu aqui a célula do macrófago. Então, teoricamente, já é um ponto legal. Se quiser dar uma revisadinha nas células de imunologia, entende? Então, é isso que é a correção. Isso vai depender de aluno para aluno. Se o aluno tem uma base maior, ele pode pegar isso e fazer uma revisão de tudo. Começou aqui de fagocitose, pinocitose. Então, endocitose é um transporte ativo. Aí vai lembrar dos outros transportes ativos. Lembra das bombas de cálcio, das bombas de sódio e potássio. Entende? Aí quando começa a pensar nas bombas de sódio e potássio, você vai pensar assim, no caso, uma transmissão de um impulso elétrico, polarização, despolarização, entende? Então, tipo assim, teoricamente, numa correção você tem que ser dinâmico. Você tem que ir o máximo que tiver e não ficar preso na questão. Então, isso que vai tornar a correção efetiva. Por isso, quando você tem assim, 45 questões no simulado, você erra 20. E às vezes você corrige só 10, mas as 10 que você corrige, você pega e dá um avanço muito maior em vários conteúdos e faz uma revisão, vai ser melhor. Então, quando a gente fala aquela questão da revisão, tem a revisão do macroespaço, do microespaço e a revisão geral. Isso aqui entra dentro da revisão geral, porque é uma revisão dentro do simulado que você faz como se fosse mapa de ideias. Entende? Então aqui você vai vendo o que está faltando. Então você, não lembro muito bem disso, pega, corrige. Entende? Não lembro que é o meio hipertônico, hipotônico, corrige. Não lembro que é transporte ativo e passivo. Não lembro que é osmose, difusão,
endocitose, fagocitose, pinocitose. Não lembra o que é o lisossomo que eu citei. Então revisa lisossomo. Ah, falou do lisossomo? Então revisa mitocôndria, cloroplasto, entende? Vai ver se lembra retículo endoplasmático. Sabe dizer dentro da mitocôndria, que é a teoria da endossimbiose. Então é isso. Uma questão você vai transformar em uma avalanche de conteúdo. Quando você fizer isso, você vai ter uma capacidade de ter um domínio no conteúdo. E sempre você vai estar reforçando. Então, toda vez que tu tiver uma questão de citologia, tu vai lembrar de tudo isso de uma vez. Porque tu sempre repete o mesmo mapa mental, o mesmo mapa de ideias. Entende? Então não é só corrigir a questão. Porque tá errada. Porque se foi errada, você vai pensar assim, ó. Ah, eu sei que o transporte de água é osmose. E o transporte pelo açúcar vai ser difusão. Pronto. Ah, isso aqui não é osmose. Cansei. Saiu. Isso aqui não é difusão. Cansei. Então, tipo assim, você termina essa correção em 5 segundos, assim. Você não tem que nem demorar muito. Então, o que você tem que fazer? Tem que pegar e explicar o conteúdo. Explica como está explicando para alguém, da mesma forma que está explicando para vocês. Entende? Então, assim você consegue evoluir e ter um domínio maior nos erros do tipo conteúdo. Então, sempre que for conteúdo, tem que fazer mapa de ideias na correção. Entende? Então, teoricamente, nessa correção era isso.